Eu larguei o plantão. Gente, esse negócio de plantão dá problema, né? Vamos diminuir o plantão dos médicos aí. Não, mas eu larguei o plantão por uma coisa lógica. Não larguei. Eu ameacei de largar. Uhum. A sorte é que o diretor do hospital era um cara muito bacana, ele entendeu o que eu estava falando. Eu estava numa sexta-feira, final de tarde, devia ser umas 17 horas. Aí chegou uma ambulância no Instituto de Psiquiatria, que era do lado do Pinel, com uma mulher em franca psicose, vendo coisas, escutando vozes. E eu fui fazer a ficha, eu olhei, eu falei, ela tá barrigudinha. Aí eu fui examinar. Ela estava praticamente, já tinha dilatação. Dilatação, quando você toca o útero, se tem dilatação, significa que o parto vai ocorrer nas próximas horas. E o menino quer ir embora. E aí eu falei assim, olha só, nós não temos estrutura nenhuma aqui para receber. O que a gente pode fazer é mandar para o hospital geral e a gente orientar as medicações que podem ser feitas. Sim. Mas não tem como. O parto tem que ser O parto vai acontecer no máximo 8 horas. Aí alguém falou assim, não, mas isso aí, não sei o quê, foi um pedido do diretor. Eu falei, gente, mas não tem como. Porque se essa criança nasce, a probabilidade dessa criança nascer necessitando de uma UTI neonatal é muito grande. O que eu fiz? Ainda mais a mãe em psicose. A mãe em plena psicose. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus. Aí fui no regulamento do plantão e estava lá. Se você tiver que abandonar, você tem que passar a chave do plantão, por não concordar, seja o que for, para alguém superior. A única pessoa superior que tinha ali, naquele dia, era o diretor do hospital, que por acaso estava, sexta-feira à tarde. Não sei se ele deu sorte ou azar. Não sei, ele é um cara muito legal. Um cara muito legal, já não está entre nós, o Rafael, um cara querido, muito querido. Subi, deixei a ambulância parada lá, falei, olha, não dispensa, não dê entrada, porque eu vou ver isso. Aí cheguei lá, peguei a chave, entrei, falei, Rafael, posso entrar? Pode, Beazinha, vem conversar. Eu falei, não é bem assim. Aí eu fui e deixei a chave. Ele falou, sexta-feira que tá é boa, isso? Rafael. Bom, pois é, vai melhorar agora. Aí ele falou, o que foi? Eu falei assim, não, porque ela vai ter neném. Não, Bia, mas isso aí foi um pedido de não sei quem. Eu falei, eu entendo. Eu acho até que ela tem um caso psiquiátrico grave, só que vai nascer um neném. O que é prioridade, gente? Então, assim que ela parir lá, a gente traz pra cá. Agora, essa criança vai precisar de neonatal. Ou então nós vamos lá, fazemos Tudo uma junto. parceria. Não, mas não pode. Eu falei, então, Rafael, ó. Ele falou, eu nunca fiz um parto. Eu falei, eu já fiz, mas esse eu não quero arriscar. Porque tem todas as chances de ter sofrimento fetal. Caramba, cara. Aí eu só sei que a gente conversou, o Rafael era um fofo, eu era jovem demais, e ele já tinha sabedoria. E chegou, peraí, Beazinha, vamos ver aqui, porque eu também não vou saber fazer isso. Eu falei, e eu tô te falando que vai dar M. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte, então vamos ver se a gente consegue transferir aqui para o Hospital Rocha Maia, que é em frente, na mesma rua. E aí você dá uma passadinha lá, eu falei, com todo prazer, não tem problema nenhum. Me deixa, qualquer coisa que aconteça aqui, eu atravesso a rua. Uhum. Se você me liberar, eu posso fazer isso. Aí fizemos, deu tudo certo, o neném nasceu, precisou ir para neonatal, nós fizemos medicação lá, mas isso não se comunicava. Agora, uma coisa... Então, um pedido... Não sei, nem perguntei de que era o pedido. Nem é bom perguntar às vezes, né? Porque assim, não interferia no que a gente tinha que fazer com o paciente, entendeu? Olha o profissionalismo aí, né? Mas isso foi um impulso. Eu acho que se o Rafael não estivesse ali naquele momento, se não fosse um cara tão querido e já com... Vivido, né? E ele, peraí, vamos, então me dá uma luz, o que a gente pode fazer? Aí quando ele falou o que a gente pode fazer, eu começo aquele negócio, pego uma canetinha, um papelzinho e começo a compor meu raciocínio. E fizemos. Mas eu penso assim, que se não fosse ele, eu teria que ter pensado mais. Hoje eu faria totalmente diferente. Hoje ligaria já para o hospital, olha... Tá acontecendo isso, o que a gente pode fazer? Mas é o que você acabou de falar. Como a é que pensa nisso naquela época, né? Mas a sabedoria... Eu só ia pensar nele nascendo, a mulher morrer, meu Deus. Mas a sabedoria vem exatamente quando você vai tendo os desafios, crise, né? as crises, você vai vendo. Eu resolvi esse problema, eu podia ter feito melhor?
como eu podia ter feito melhor dentro da minha humanidade. Então, mas aí como é que a gente consegue... Porque ir embora também e deixar aquele plantão, eu não estava sendo humana com aquela mulher, nem com aquele bebê. Se com você lá a chance deles eram ruins, sem você lá não tinha chance nenhuma. Não, imagina. Rafael sabia nem fazer parto. Mal assinava no negócio. Tadinho, Rafael. Não, ele era bom psiquiatra, excelente psiquiatra, ótimo gestor. Mas ele nunca tinha feito parto, de fato. Então... Mas como que a gente consegue colocar isso de uma forma que não vira um perfeccionismo nosso de querer tirar o melhor em cada fase de tudo também? Porque às vezes... Porque assim, você tem que... O perfeccionismo é uma ilusão. E um peso. Porque assim... Somos seres humanos, somos falíveis. O cara que você acha tão legal, que eu também acho muito legal, e a gente fala cara com todo carinho, porque toda vez que eu falo cara em relação a Jesus, as pessoas que eu tô ofendendo, não, eu falo como que pessoa legal. Foda. Que pessoa legal. Tem até um estudo da Forbes que, tirando a parte espiritual, né, de Jesus, como né, que veio da igreja e tudo, como pessoa, sobre as coisas que ele falava e fazia, ele foi a pessoa mais influente que já pisou na Terra. Sim, e numa época que não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, a pessoa sendo ateia ou cristã, isso não dá pra discutir. Tem um estudo sobre isso. Todas as religiões ainda assim consideram Jesus uma pessoa que marcou. Então, assim, se a gente for pensar, Jesus também teve seus momentos de raiva, né? Quando ele chega lá no templo e tá tendo aquele comércio todo ali, ele se revolta, ele tem raiva. Como nós não vamos ter? Agora pensa você, ele pensa assim, eu podia quebrar isso tudo aqui, mas não vou quebrar, deixa eu dar uma caminhada, eu vou caminhar. Não, ele até quebrou algumas coisas, mas sem jamais atingir ninguém. A raiva dele foi uma indignação. Que a raiva serve para coisa boa. A raiva, quando nos dá indignação de coisas injustas, é muito boa. Um ótimo combustível, né? A raiva, quando te dá força para você, por exemplo, praticar um esporte, para você se desafiar, é uma coisa boa. A raiva não é boa quando você mira para agredir ou para fazer o outro sofrer. Para fazer o mal, né? Para fazer o mal.